Você ainda acha que investir em startups e projetos inovadores é só para quem tem muito dinheiro? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que com apenas R$ 100 você já pode começar a investir em ativos digitais reais, de forma totalmente segura e acessível com o MB. E durante muito tempo, esses tipos de investimento, eles eram dedicados exclusivamente a grandes investidores que tinham um grande capital. Só que hoje, com a renda variável digital, a gente já consegue investir nesses projetos que antes só eram acessíveis para esses grandes investidores. Mas Ana, quais ativos são esses que eu consigo investir na renda variável digital e como que eu posso ganhar com eles? E antes a gente colocar aqui a mão na massa e eu te mostrar como que tu pode investir na prática em renda variável digital aqui no MB, só vou te explicar quais são os ativos que estão disponíveis por lá. Os primeiros são startups. Startups, para quem não sabe, são empresas iniciais, né, uma fase inicial que ainda tem um grande potencial de retorno. Geralmente são empresas da área de tecnologia em que a gente consegue financiar essa operação e se tornar sócio dessa empresa e ganhar, lógico, com a valorização dessa empresa. E só para vocês terem noção, a Nubank já foi uma startup, o próprio MB já foi uma startup. Então imagina a gente conseguir se tornar sócio de grandes empresas com grande potencial no início e já garantir todo esse potencial. E ainda a gente consegue investir em ativos digitais. Ana, o que seriam esses ativos? Nada mais é do que uma representação de valor. Aqui a gente consegue investir em músicas, a gente consegue investir em carreiras de atletas, que são coisas que existem no mundo real e que antes a gente não conseguia investir, porque pensa, como que a gente iria investir antes em um royalty musical de uma música? Não tinha como, a gente teria que ter um contato com a gravadora, enfim, mas hoje a gente já consegue investir com um valor muito baixo nesse tipo de ativo por conta da tokenização. E agora, bora pra prática. Pessoal, já acessei aqui a minha plataforma dentro do MB e para a gente conseguir investir nesses ativos de renda variável digital, a gente vai clicar aqui em produtos. E aqui ele vai ter várias opções, né? A gente já sabe que o MB ele é muito conhecido pelas criptomoedas, só que hoje não é a única solução que eles têm, como essa da renda variável digital. Além disso, eles têm a renda fixa digital, que eu acho muito, muito interessante para quem quer ter uma previsibilidade de pagamento um pouco maior. Mas se vocês quiserem, eu já posso fazer um outro vídeo sobre isso, só comentar aqui que eu já vou fazer. E ainda a gente também tem possibilidade de ter renda passiva com criptomoedas, mas o nosso foco aqui hoje é em renda variável digital. A gente já consegue ver quais são os investimentos que estão disponíveis. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um investimento que eu acho super interessante, que a gente pode ter um retorno de até 2,8 vezes o valor investido, que é esse ativo aqui, ó, Rooftop RCVM, que nada mais é do que uma empresa que trabalha nessa parte de imóveis. E aqui a gente vai ter a remuneração aqui baseada no desempenho da empresa. Em um cenário otimista, a gente tem a possibilidade de receber aqui, ó, 2,8 vezes o valor investido. E aqui, galera, quando vocês forem investir em renda variável digital, é de extrema importância que vocês leiam todas aqui as lâminas. Então, aqui eles ainda informam que a gente tem um retorno mínimo de IPCA mais 4% ao ano, que os pagamentos são feitos de formas trimestrais, correspondendo aqui a 1,25% da receita bruta da startup. E ainda ele vai te apresentar todos os diferenciais. É importante que a gente também clique aqui nessa lâmina de acompanhar ativo. E galera, antes de qualquer investimento, é sempre importante que a gente leia aqui a lâmina do investimento e entenda se faz sentido aqui pra gente. Ele vai te dar toda a descrição do que o investimento faz, como que eles conseguem alavancar a empresa para a gente ter esses retornos e ainda explicam como que a gente vai, né, ter essa receita. E o que eu acho mais legal é que aqui a gente consegue investir em projetos muito inovadores. Por exemplo, dá uma olhada aqui nessa Rooftop, ela está transformando o mercado de liquidez imobiliária no Brasil com um home cash. O que seria isso? Basicamente é permitir que o cliente obtenha capital rapidamente e continue morando no imóvel como locatário. Então aqui, eles ainda focam em imóveis de alto padrão e que são avaliados entre 1 e 7 milhões. E ainda explicando, esse é um mercado de imóveis de luxo que vem subindo muito no Brasil, não só o quanto que a gente pode ganhar com esse investimento, mas sim qual que é o mercado que ele está por trás. Qual que é a tecnologia, o que eles estão trazendo de diferente para que a gente possa investir. Por isso que é tão importante a gente ler todas essas lâminas aqui.
E galera, o interessante aqui é que a gente cuide bastante das outras oportunidades de investimento que a gente tem. Aqui, por exemplo, a gente acabou de ver essa da Rooftop, mas tem outros investimentos também e eles acabam muito rápido. Dá uma olhada aqui, por exemplo, essa música aqui, ó, do Luan Santana, Deus é Muito Bom, com royalties musicais de até 17% ao ano. Então, aí, em questão de potencial de retorno, muito, muito interessante. Só que essas ofertas, elas terminam muito rápido. Por mais que tu olha aqui, ainda tem 142 dias para eu conseguir investir aqui na Rooftop, né, na tecnologia ali do Home Cash. Não vou investir agora. Só que, galera, aqui os investimentos, eles não são por prazo, eles são pela quantidade de cotas novas que são emitidas pela empresa e assim que termina essas cotas, a gente já não consegue mais investir. Aqui, como por exemplo, essas aqui que foram esgotadas e encerradas, não necessariamente foi porque passou o prazo dos dias. Inclusive, eu até comprei, ó, essa BATS aqui, ó, essa startup aqui, depois já vou mostrar ali para vocês, que falou que estava encerrada, só que quando eu comprei ainda faltavam 100 e tantos dias para se encerrar a oferta, mas foi porque já venderam, porque são realmente startups muito boas, o MB faz uma curadoria dessas empresas muito aprofundada, então todas as empresas que estão aqui, elas realmente são bons negócios para a gente poder investir. E, galera, vou mostrar aqui para vocês na prática como que a gente poderia investir nesse token da Rooftop, por exemplo. A gente vai clicar aqui em negociar o ativo e a gente já vai cair nessa tela de negociação rápida. Então, é super simples, já aparece aqui o comprar, a gente só vai digitar aqui o valor da compra. Nesse caso aqui, o valor mínimo é de R$1.000. Como vocês viram ali na música do Luan Santana, ali na BATS ou outros ativos, você pode investir bem mais do que isso se desejar, assim como nas outras empresas, né? E para a gente finalizar essa compra aqui, é super simples e muito intuitivo. Isso que eu gosto muito da plataforma do MB. A gente só vai clicar aqui em continuar. A gente precisa confirmar aqui os termos e as condições. E é extremamente importante que a gente leia, porque às vezes, dependendo do ativo, tu não vai ter tanta liquidez. Ou seja, para depois, para conseguir vender, tu teria que esperar o prazo, se tu precisasse resgatar do dinheiro antes. Então, por isso que sempre leiam e vejam se o investimento faz sentido com a realidade de vocês. E depois que a gente lê e concorda aqui com os termos, a gente só finaliza a compra e logo depois a gente já pode vir aqui nessa aba de patrimônio, que é onde vai estar os nossos investimentos aqui de renda variável digital, de cripto ou até se você tem saldo em reais, sempre aparece nessa parte de patrimônio. Então, como eu disse para vocês, eu também tenho aquele investimento da BATS e vai aparecer aqui sempre junto com as valorizações. Então, se você realmente está buscando em diversificar os seus investimentos em projetos mais inovadores, como startups e ativos digitais, a renda variável digital do MB foi feita para você. Aqui na descrição eu já tô deixando aqui um link para vocês criarem a conta de vocês no MB, já saírem investindo e principalmente investindo aqui em renda variável digital. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal do MB e já deixa a sugestão aí para os próximos vídeos.